Hoje a palavra que orienta a nossa liturgia é testemunha. Nós, no comecinho do Evangelho e também no final, vemos que Jesus nos deixa esta missão. A missão que Ele recebeu de Deus Pai, que veio realizar entre nós, ela continua no mundo através da nossa presença, dos cristãos que são discípulos missionários do Senhor. Portanto, como testemunhas de Jesus, nós damos continuidade à sua missão. Por isso que o comecinho do Evangelho é justamente, este Evangelho está em continuidade ao Evangelho da semana passada. Qual que foi o Evangelho da semana passada? Vocês se lembram? Os discípulos de Emaús. Bastante gente lembrou, né? Parabéns. E é importante a gente perceber isso. Por quê? Porque eles tiveram um encontro com o Senhor. Jesus veio, falou com eles, se colocou junto deles na caminhada que eles estavam fazendo, voltando para Emaús, que estavam um pouquinho tristes, né? Um pouquinho não, muito tristes, porque tinham visto toda a sua esperança morrer na cruz. E o reconheceram ao partir o pão, quando Jesus celebra com eles a Sagrada Eucaristia, rende graças a Deus Pai pelo pão, e ali, partindo o pão, o seu corpo, o seu sangue, eles o reconhecem. E o que acontece no final? Eles voltam felizes para Jerusalém, surpresos, felizes, e voltam correndo para Jerusalém, para contar para os demais aquilo que tinha acontecido. E é justamente isso que está no comecinho do nosso Evangelho. Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Aquela alegria de ter se encontrado com o Senhor era algo que eles não podiam manter, guardar só para si mesmos. Não podiam deixar lá no coração preso aquilo, ou só entre os dois. Mas eles precisavam anunciar isso. Primeiramente à comunidade, e depois para todo mundo, aquilo que Jesus diz no final. A começar de Jerusalém, em todo o mundo se ouvirá falar disso, as pessoas receberão o perdão dos pecados, a alegria verdadeira que vem do encontro com o ressuscitado. E vós sereis minhas testemunhas, testemunhas de tudo isso e minhas testemunhas. É o anúncio daquilo que a gente recebeu, que a gente viveu, experienciou na nossa vida, que a gente tem que realizar no cotidiano da nossa história também, gente. Hoje em dia, os jovens nem tanto, né? Os jovens um pouquinho menos que a gente. Mas a gente que já é um pouquinho mais, tem juventude há mais tempo, digamos assim, né? Tudo que é de bonito, etc., a gente quer tirar uma foto e postar, né? Posta na rede social, quer que todo mundo veja, depois fica olhando quantas curtidas tem, quem comentou, quem deixou de comentar. Por quê? Porque aquilo que a gente viveu, que foi bonito, foi ali uma fração de segundo, mas foi algo bonito, a gente quer dividir com os outros. Mas ainda em relação à nossa fé, a gente precisa realmente, aquilo que nós vivenciamos na nossa comunidade, no nosso interior, a gente precisa compartilhar isso. Primeiro com aqueles que estão em casa, né? Às vezes o outro ainda não consegue perceber a presença do ressuscitado como eu consigo. Talvez o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, esposo e esposa ainda seja um pouquinho Tomé, está um pouquinho atrasado, precisa ainda se encontrar com o Senhor. Mas eu posso ser o canal da graça, a testemunha que vai ajudá-la a se encontrar com Cristo ressuscitado. Quantos casais não voltam, por exemplo, a participar com mais afinco da nossa comunidade, depois que o filho se torna coroinha? Não é? Começa a vir tal, e aí percebe, nossa, realmente, né? Jesus está ali presente. A gente não se reúne à toa. A gente se reúne porque Jesus está no nosso meio, porque Ele nos ama, é no nome dEle que a gente está aqui. Então a gente precisa renovar em nós este desejo de sermos realmente testemunhas do Senhor ressuscitado, das maravilhas que Ele faz na nossa vida. E aí, fazendo minha Lexio Divina, minha oração pessoal, pensei assim, né? Nem sei se está de acordo com a exegese ou não, o estudo da Sagrada Escritura. Mas em geral nos outros textos, Jesus mostra as mãos e o lado, não é isso? Para Tomé ele fala, vem cá, toca aqui no meu lado, né, nas minhas mãos do meu lado, para você ver que sou eu mesmo, de carne e osso, sou eu que estou aqui. E hoje Jesus mostra os sinais, as chagas, como?
com as mãos e os pés. Quer dizer, gente, a nossa fé que é professada, nós dizemos, eu creio, ela é celebrada na nossa comunidade, quando nos reunimos no nome do Senhor, e ela é vivida. A fé entra pelo ouvido, cai no coração, transforma a nossa vida, mas não pode permanecer só ali. Tem que vir para onde? Para as mãos, ou seja, aquilo que é uma dimensão afetiva, bonita do nosso encontro com Jesus, deve se tornar também ação. Deve ter uma dimensão operativa, influenciar nas nossas decisões de vida e nas nossas ações. E também influenciar os nossos pés. Aonde a gente vai, a gente levar Jesus conosco. Onde nós estamos, a luz do ressuscitado deve ser refletida na nossa vida. As mãos e os pés. E aí a liturgia nos questiona também. Será que aquilo que faço, os lugares que frequento, as palavras que saem da minha boca, os pensamentos que tenho são dignos do ressuscitado? Ou revelam o ressuscitado? E aí é muito sério, né? Porque às vezes a gente faz uma dicotomia. Tudo bem, eu vivo bem a minha fé ali no domingo, rezando a minha missa, participando, mas aí no dia a dia a gente se esquece de tudo aquilo que a gente ouviu da palavra de Deus, né? Não se torna ação e nem influencia onde a gente vai, como que a gente se relaciona com as pessoas. Hoje Jesus aparece e o texto insiste, eu não sou um fantasma, não é isso? Porque ele aparece de carne e osso, quer dizer, é o nosso corpo que vai ser ressuscitado, porque nós somos uma unidade. A gente não pode dividir alma, espírito e corpo. Da alma e do espírito eu cuido lá na missa, né? Ou melhor, do espírito eu cuido lá na celebração, na missa. Da alma, dos meus sentimentos, etc., eu cuido na minha terapia. E aí das ações do corpo, etc., não tem problema, né? O mundo cuida. Não pode ter essa dicotomia, gente. Nós somos uma unidade, é isso que Jesus nos mostra hoje. É o corpo glorificado, tanto é que eles não reconheciam Jesus. Então nós também seremos glorificados, mas a gente precisa viver como ressuscitado já aqui agora. E aí interessante, né, que eles não reconhecem Jesus, Jesus mostra os sinais das chagas e aí eles reconhecem o Senhor. Quer dizer, Jesus está vivendo na plenitude já de Deus, na total beleza, bondade e verdade, porque Deus é toda beleza, toda bondade, toda verdade. Graças a Deus, né? Imagina ressuscitar com esse rosto, que é melhor a gente ter a confiança de que vamos ressuscitar com toda a beleza divina, com toda a bondade divina e em toda a verdade divina. E isso deve influenciar na nossa vida aqui já, né? E foi esse encontro que deu a coragem de Pedro realizar este discurso que ele faz na primeira leitura de hoje. Imaginem só, gente, um pescador, um homem simples, que era lá da Galileia, de uma cidadezinha pequenininha, que devia ter uns 200 habitantes, para nós seria hoje um bairro, uma vila, nem um bairro, né? Uma vilazinha. Talvez nem soubesse, nem tivesse estudado, não soubesse ler e escrever, e vai lá, no templo de Jerusalém, depois de ter essa cena aqui, após a cura daquele aleijado que estava na porta formosa do templo, e aí ele diz, a gente não tem ouro e prata, mas o que a gente tem, a gente te dá. Estava Pedro e João, né? E aí eles realizam no nome de Jesus este milagre. E ali ele faz este discurso, diante dos doutores da lei, dos mestres, dos estudiosos das Sagradas Escrituras, e anuncia o Cristo ressuscitado, com toda a coragem. Fé professada, celebrada e vivida. E aí acho que o maior testemunho seja esse, né? Depois no final da vida, os 11 apóstolos, porque tem Matias depois que entra também, com exceção de João que morre velhinho, são martirizados, entregam a vida por causa dessa mensagem aqui. Dessa forma, gente, a gente não só reconhece a presença de Jesus que transforma a nossa vida, mas também renova em nós, deixa renovar em nós a felicidade que vem dele. No nosso salmo a gente rezou,
Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? É esse encontro com o ressuscitado, esta vida vivida plenamente pela luz, influenciada pela luz do Cristo ressuscitado, que nos tira do sepulcro, da frieza do sepulcro, que nos dá a verdadeira felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor da vossa face. Já aqui nos encontramos com essa luz que na eternidade seremos inundados por ela. A luz de Jesus. E aí o maior sinal, de que a gente está vivendo esta coerência de vida, digamos assim: eu tranquilo vou deitar-me, e na paz logo adormeço. Consciência tranquila, de que vive seguro, porque Deus toma conta de nós, se volta para nós com a sua face, com seu olhar amoroso, misericordioso, renova em nós a sua presença amorosa, nos dá a certeza de que qualquer sofrimento, qualquer momento de tristeza é passageiro nesta vida, porque Ele está conosco. E nele seremos plenamente belos, bons, verdadeiros, assim como é Jesus, nosso Senhor. Pois só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. É Ele a nossa felicidade. Vamos cantar o refrão do nosso salmo? Renovar esta certeza de que é o esplendor da face de Jesus que renova em nós a felicidade, que nos dá a verdadeira vida, e é este esplendor da face dele que nós temos que refletir com a nossa vida para este mundo envolto em trevas que tanto precisa da paz do ressuscitado. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Renovemos a nossa profissão de fé.